Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucilene Bibiano, sou escritora e hoje, mais uma vez, eu quero deixar para sua meditação mais uma das minhas poesias que se chama Religiosidade. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, diz assim: Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Então, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a nossa fé não está baseada na palavra de Deus, vai ser uma fé vazia, uma fé sem resultados. Que quando vier a primeira turbulência na vida, não teremos resistência para suportar. Mas quando a nossa fé está na palavra de Deus, está em Cristo, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nele nós somos mais que vencedores. Então, meu querido, que você possa abrir seu coração e meditar nessa poesia. Religiosidade. A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que podemos observar. De acordo com o ensino do Senhor Jesus, pior até mesmo do que a imoralidade pode se tornar. Porque, diferentemente dos demais pecadores, é um pecador vacinado contra o arrependimento por, na sua aparência de piedade, se apegar. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, muitos hoje pecam por sua religiosidade, aprendem a falar e a comportar com ares de bons cristãos e, com isso, encobrem a desobediência, esquecendo a verdade. Nada adianta ir na igreja ouvir a palavra de Deus se não negar a si mesmo e viver em santidade. Dentre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção, estão duas coisas terrivelmente danosas que impedem de ter com Deus comunhão: a justiça própria e o orgulho, que cega os olhos e impede uma transformação. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia está. Por isso, Jesus derramou sua vida na cruz para de todo pecado nos purificar. Nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo, não temos justiça própria, somente Cristo pode nos justificar. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que ninguém na presença de Deus deve se gloriar. Deus abate os soberbos, mas aos humildes de coração irá exaltar. O orgulho e a vanglória serão evitados, mediante contínuo quebrantamento para uma nova vida alcançar. Hoje Deus nos dá a oportunidade de rever nossos conceitos e arrepender, abandonar o pecado e a religiosidade, amar a verdade e um novo nascimento ter. Sermos novas pessoas a cada dia e somente a sua vontade nos render. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A religião ensina fazer muitos sacrifícios, penitências, mas não existe isso na Bíblia. Jesus é o nosso sacrifício vivo que morreu para nos garantir hoje uma nova esperança, vida e abundância, perdão dos pecados e vida eterna. Se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, não haverá transformação, não haverá renascimento, né? Um novo nascimento, porque Jesus é o único que pode transformar a nossa vida e mudar a nossa direção, tirar a nossa vida das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz que Jesus diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Toda vez que nós vivemos um
conceito que não tem a ver com aquilo que Deus ensinou para nós, nós vivemos algo distante da vontade de Deus. E isso nos fará perecer neste mundo de trevas. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio, não existe outro fundamento que possa colocar para que nós sejamos salvos. Jesus é o único que pode nos libertar. Ele é o único que veio a esse mundo sem pecado. A palavra de Deus ensina que Jesus, ele veio a esse mundo sem pecado, para que nós possamos hoje ser redimidos e sermos justificados em Cristo. Nenhum outro veio a esse mundo pagar um preço por nós, somente Jesus. Maria foi uma serva fiel, morreu, está em Atos 1. A sua vida foi de obediência e dedicação a Deus, e ela cumpriu a sua missão. E hoje nós também temos a oportunidade de cumprir a missão que Deus nos deu, de ir pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas só que a vontade de Deus não é que o homem seja condenado. Isso aí depende do homem, porque Deus deu livre arbítrio a todos nós. Depende de nós hoje alcançar a salvação crendo em Cristo e vivendo a sua vontade, em obediência à sua palavra, ou negar aquilo que Jesus fez por nós, vivendo uma vida segundo os nossos desejos, segundo os rudimentos desse mundo, e viver uma vida cada dia caminhando para o abismo sem fim. Mas hoje Deus te convida. A palavra de Deus diz que Jesus, ele bate na porta todos os dias do seu coração, e lá diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nós só teremos vida se nós estivermos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, sendo direcionados pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que nós negamos a nós mesmos e entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem nos ajudar a governar o nosso eu, para que tudo que há em nós glorifique o nome do Senhor, nos ensine a cada dia a fazer a sua vontade. Então, meu querido, não perca mais tempo. Jesus está voltando e ele vem para buscar aqueles que negaram a si mesmo, que decidiram viver para ele, negar as coisas desse mundo, os rudimentos desse mundo, para viver uma nova vida nele. Somente em Cristo você pode ter vida, paz, perdão e salvação. Que você possa, nesse dia, decidir ser uma nova pessoa em obediência à palavra de Deus, porque o mundo vai passar e tudo que há nesse mundo, mas o que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que Deus abençoe você e a sua família, hoje e sempre.